Boa noite, João. Tudo bom? Boa noite, senhor. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, senhor. Estou aguardando aqui, não sei o que aconteceu. Hoje o quórum está mais baixo do que o. É sexta-feira, né, senhor? Às vezes o pessoal vai deixar a aula para assistir depois, uma coisa do tipo. É, eu acho que vai bater no cansaço, né? É verdade, sexta-feira às vezes baixa um cansaço louco. Queria te perguntar, o que vai ter hoje, senhor? Hoje vai ter mais apresentação de trabalho, uma coisa do tipo, ou a gente vai trocar matéria? Eu até posso responder alguma dúvida, mas eu pensei em fazer o estudo da parábola na aula de hoje, mas posso responder alguma pergunta sobre o trabalho sem problemas. Não, eu não tenho nenhum. Pensei só em apresentar uma coisa do trabalho, uma coisa do tipo, não, só para saber mesmo. Porque ali ontem vocês me perguntaram, né? Eu fui olhar o calendário, realmente eu vi que estava já meio atrasado o trabalho 2. Como eu já Uhum. tinha meio que pensado nas questões, eu formulei aquelas 3 questões e publiquei ontem no final da noite. É uma questão sobre reta no plano, outra sobre reta e plano no espaço, e uma questão sobre mais de analisar a foto ali que eu sugeri, né? Sim, Para sim. reconhecer os elementos presentes na foto, alguns conceitos. Mas principalmente essa questão relacionada à foto, é para a pessoa ver se consegue colocar com as próprias palavras, né, quais são os conceitos presentes. Isso também é um exercício importante, uma habilidade importante a ser desenvolvida, né? Conseguir desenvolver uma explicação usando conceitos e não apenas só fazer conta, né? Fazer conta é importante, mas não é só isso, Com certeza, faz sentido, faz sentido. né? Então foi por isso que eu elaborei aquele trabalho ali e também para a gente meio que dar um encerramento, né, nessa primeira parte ali, que é da geometria analítica, e eu acho que a gente trabalhou suficientemente os exemplos, acho que o pessoal vai ter condição de resolver. Eu acho ele tranquilo a princípio. Eu dei uma olhada por cima do trabalho, ele não. Para ti, para os outros colegas que têm acompanhado ali, eu acho que vai ser tranquilo, viu? Eu acho também, espero. É, o que eu acho que quem vai ter dificuldade é o pessoal que está acompanhando a distância, assim. E aí eu não sei, né? Porque se a pessoa consegue compreender, aí. Mas eu acho que o pessoal que não tá vendo a aula, eles vê depois. Daqui a pouco o pessoal consegue acompanhar, assim. Cada Acho um que tem um sim. método de estudar, eu acho. Sei lá, não Acho que sei. sim. Acho que alguns têm um esquema assim organizado, né? A pessoa consegue assistir os vídeos e tal, fazer alguns exemplos. Acho que se a pessoa tem um pouco de organização e disciplina, consegue acompanhar. Isso é tranquilo, Isso é com certeza. né? Verdade. né? Ai, ai. Mas então eu pensei nisso, né? Em falar um pouco hoje sobre a dedução da equação da parábola, pelo menos fazer a dedução da equação, que é uma parte mais analítica, assim, que na literatura, né, nos livros que falam sobre as equações das circunferência, parábola, elipse, hipérbole, geralmente o pessoal apresenta no início assim, dos estudos a dedução da equação, né, a partir da propriedade que define o lugar geométrico, para diferenciar, por exemplo, porque se alguém pergunta qual é a diferença, né, entre circunferência, elipse, parábola e hipérbole, né, todas elas são cônicas, né? Mas elas têm uma diferença em termos de conceito, né? E a diferença entre um e outro, o conceito que diferencia é exatamente uma propriedade que é o que define realmente, né, aquele lugar geométrico. E essa definição tem consequência na equação, né? Que aparece lá como sendo a equação daquela curva. Na verdade, a equação é uma consequência, e não o contrário, né? Então é isso que eu pensei em apresentar hoje. Não, pode ser, senhor. Tranquilo. Tá. Não, daí eu vou fazer assim, eu faço aqui a dedução da equação da parábola,
né? A gente usa ali o GeoGebra para ver alguns exemplos, né? E aí damos por concluída a nossa atividade hoje. Beleza. Então, assim, né, João, se tu pesquisares na internet, botar lá aplicações da parábola, né, em lugares onde aparecem parábolas, tu vai ver que tem inúmeras aplicações, né, e tem até o termo, né, antena parabólica, que é, digamos, é o termo mais conhecido, eu acho. Tem até uma música acho que é do Gilberto Gil, né, que ele fala da antena parabólica. E a antena parabólica, ela se tornou um elemento presente até na arquitetura das grandes cidades, né? Se a gente circula aqui, eu moro em Porto Alegre, tá? Quando a gente circula assim em alguns bairros, dependendo, né, da geografia do lugar ali, tu vê assim no telhado das casas, tem muitas delas que tem, né, antena parabólica. E em cidades do interior do estado, então olha, é difícil a gente não encontrar, né, nessas propriedades assim mais afastadas e tal, é difícil a gente não encontrar antena parabólica, porque nesses lugares, né, os sinais de TV eles são fracos, né, e para muitos produtores e, né, muitos moradores, assim, é importante ter certas informações, né, sobre as condições do tempo, né, fazer, né, um planejamento das atividades, né, pessoa que cria animais ou que tem alguma plantação, né, saber a previsão do tempo, então a informação acaba sendo importante. Então a antena parabólica se tornou um elemento bastante presente, assim, né. Aí, claro, com o avanço, né, do sinal de celular, hoje as pessoas até usam outros recursos, até a antena parabólica ela perdeu um pouco da força, né, com o avanço da telefonia celular. Mas teve um período que o uso do sinal de TV por antena parabólica era bastante forte, assim, ele até perdeu um pouco, né, da força em função do avanço da comunicação pelo celular, que hoje resolve, né, muitos desses problemas, como tu quer fazer a previsão do tempo, ele quer saber a previsão do tempo lá no interior do Rio Grande do Sul, tu, né, coloca ali previsão do tempo, né, tu consegue alguma informação, né, bastando ter o sinal de celular. E essa construção, né, que eu estou citando aqui da antena parabólica, ela tem esse nome, que realmente a superfície ela tem um formato parabólico, é porque usa uma propriedade das parábolas, né? Certo? Se vocês olharem a superfície da antena parabólica, ela tem aquele superfície, né, em formato parabólico, e aqui assim tem um instrumento assim que no final tem como se fosse um microfone, né? Porque o sinal vem do satélite, assim, bate na superfície e rebate aqui no foco, tá? Então o sinal é reunido ali, né, captado ali, e é transmitido lá para o decodificador, tá? Então é uma maneira, né, de transmitir o sinal, certo, através desse feixe que vem lá do satélite, né? Então usa essa superfície para reunir esse sinal e transportar para a TV, enfim, né? O dispositivo lá que vai fazer a leitura. Então, e essa propriedade é uma consequência da definição da parábola, né? Então, é uma curva. Outro exemplo conhecido de aplicação de superfície parabólica é o espelho dos carros, dos veículos, né? Tem muitos veículos que tem espelho que a superfície ela é parabólica, assim, né? Então, e aqui assim está a lâmpada que tem né, o filamento ali. Então, quando a pessoa liga o farol, a luz rebate aqui assim, ela é dirigida para essa superfície do espelho e aí rebate lá na frente do carro, tá? Então, ela sai do foco, rebate aqui, né? Então, o feixe de luz que é refletido lá na frente do veículo, ele na verdade a origem dele é do foco de uma parábola, né, que bate aqui assim e é refletido lá na frente, né. Você pode observar, quem dirige à noite pode observar que
a luz, né, o farol do carro, ele é controlado, é um feixe bem dirigido, assim, né? Claro, se tiver devidamente calibrado, né? E existem outras aplicações, né? Certos telescópios têm superfícies que são parabólicas, né? Enfim, né? Aí existem inúmeras aplicações, né, dessa curva e dessas que as curvas, as parábolas constituem, né, as superfícies parabólicas. Bom, então, como é que é definida a parábola? Né? Então, para eu definir uma parábola, eu tenho que ter esses elementos aqui. Né? Um ponto que é o foco, que é um ponto fora da curva, e uma reta que é chamada de reta diretriz. Né? Então, para que um ponto pertença à parábola, e aqui nessa figura, vocês não levem em conta aqui as escalas, que elas não estão precisas, tá? Isso aqui eu fiz no próprio Word, então não ficou muito bom, né? Mas para que um ponto pertença à parábola, ele tem que estar a uma mesma distância do foco e da reta diretriz. Né? Então, esses segmentos que vocês estão vendo aqui pintados em vermelho, eles têm o mesmo comprimento. Tá? Então, qualquer ponto da curva aqui, que está desenhado em azul, né, a curva desenhada em azul deveria ser uma parábola. Vocês podem observar que não está exatamente, né? Então, vamos considerar que é uma parábola, uma simplificação. Então, os pontos que estão sobre a parábola são pontos que estão a uma distância em relação à reta diretriz igual à distância desses pontos até o foco. Né? Então, todos os pontos que satisfazem essa propriedade são os pontos da parábola. Então, a parábola é o conjunto dos pontos do plano que tem esta propriedade. Dada uma reta D e um ponto F não pertencente a D, a parábola é o conjunto de todos os pontos R equidistantes de F e D. Então, a partir desses elementos, né, a gente consegue deduzir, digamos assim, a equação da parábola. Né? A gente vai chamar de F o foco da parábola, a reta D é chamada de reta diretriz, e a gente vai chamar de P um parâmetro que vai aparecer lá na equação da parábola, e a gente vai chamar esse parâmetro de a distância entre o foco F e a reta diretriz. Então, a distância desse foco F aqui, ó, até a reta diretriz, vai ser chamada de P, que é aquela linha pontilhada em azul ali. Tá? Esse é o valor do P. E vamos imaginar inicialmente que o P seja positivo, né, para a gente deduzir a partir daí a equação da parábola, e o vértice da parábola é o ponto mais próximo, é o ponto da parábola, né, que está mais próximo do foco, ó, que é aquele pontinho ali onde a parábola faz a volta, né, certo? Então, você pode observar ali, né, ele está bem pertinho ali do foco, é o ponto mais próximo do foco que pertence à parábola. Bom, então, para a gente conseguir deduzir a equação desta curva, a gente tem que usar essa propriedade, ó. O ponto R tem uma distância até o ponto F igual à distância do ponto R até o ponto Q. Né? Porque a distância de um ponto até uma reta, né, é a medida do segmento daquele ponto até aquela reta que faz 90 graus com a reta. Então, esse ângulo aqui, ó, e esse segmento vermelho na vertical, né, ele faz 90 graus com a reta diretriz. Tá? Então, esse segmento do R até o F tem que ser o mesmo, tem que ter o mesmo comprimento que o segmento que une o ponto R até o ponto Q. Tá? Então, para isso, a gente vai introduzir um sistema de coordenadas. Tá? Certo? A gente vai imaginar, então, que a origem do sistema de coordenadas é exatamente aquele ponto ali que é o vértice da parábola. Tá? Ó, ela faz a voltinha aqui, a gente vai botar a origem em cima do vértice ali. Tá? Então, essa medida do ponto F até a reta diretriz é igual a P, que está destacado aqui, ó, né? Essa medida. Né? O vértice está na metade do caminho ali. Então, as coordenadas do ponto F serão iguais a 0 e P sobre 2. Tá? Porque essa medida toda aqui é P, né? Então a metade é P sobre 2. Ó. Tá? O ponto R é um ponto XY qualquer, certo? E então eu consigo calcular, né, a distância do ponto R até o ponto F, que é 0P sobre 2,
E o ponto Q, ele vai ter coordenadas x e menos p sobre 2, que observa, ó, se essa medida aqui é igual a p, né, essa medida toda aqui é igual a p, para cima aqui é p sobre 2, então aqui para baixo também é p sobre 2. Então a ordenada, né, do ponto Q é menos p sobre 2. Tá? Então as coordenadas do ponto Q são x e menos p sobre 2. Portanto, essa reta diretriz aqui terá a equação igual a y igual a menos p sobre 2. Né? Então eu vou calcular a distância entre os pontos, a distância do ponto R até o ponto F é dada por raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 elevado ao quadrado, né? E a distância entre o R e o Q é a raiz quadrada de x menos x ao quadrado mais y menos p sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Né? Então, fazendo a igualdade, né, primeiro fazendo a simplificação aqui dos termos, tá? Observa que o primeiro termo aqui, ó, do R que vai dar zero, né? Porque x menos x é igual a zero. E aqui assim, então, vai ter do lado em que o R, em que mede o segmento RF, eu terei raiz quadrada de x mais y menos p sobre 2 elevado ao quadrado. E aqui do lado direito, né, é y menos p sobre 2 ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, para tirar essas raízes quadradas aqui, que aparecem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né, eu elevo ao quadrado os dois lados. Né? Eu terei, então, do lado esquerdo da igualdade, x ao quadrado, que é o que restou ali, mais y menos p sobre 2 elevado ao quadrado, igual a y, com esse menos é mais, né, fica y mais p sobre 2 elevado ao quadrado. Desenvolvo esses quadrados todos aqui, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2 vezes y, vezes p sobre 2, mais p ao quadrado sobre 4, igual a y ao quadrado, mais 2y vezes p sobre 2, mais p ao quadrado sobre 4. Tá? Então, eu já destaquei aqui com as mesmas cores, né, os elementos que estão em lados opostos ali do sinal de igual. Tá? O que está do lado esquerdo, p ao quadrado sobre 4, igual ao termo p ao quadrado sobre 4. Do lado direito, né, o de cor vermelha, eles vão ser simplificados porque estão em lados opostos. O de cor verde, y ao quadrado, aparece do lado esquerdo, é igual a esse termo que aparece do lado direito. Também vão ser simplificados. Né? Portanto, eu vou cancelar esses termos, vai ficar x ao quadrado, né? É o único termo que tem em x ao quadrado aqui. Este termo aqui eu vejo que dá y vezes p, né? E aqui y vezes p, estão vendo? Então, y vezes p mais y vezes p, né? Que é igual a 2py, é só o que sobra. Tá? Ó. Então, ficou x ao quadrado igual a 2 vezes p vezes y. Né? Lá nos livros, né, de ensino médio, nos livros de geometria analítica, a forma usual de representar uma parábola é essa que vocês estão vendo aí na tela. É isolando, né, o y, escrevendo y igual a x ao quadrado dividido por 2 vezes p. Então vocês vejam que não aparece mais nada na equação da parábola a não ser nessa que a gente está deduzindo. Né? A variável y é uma variável de primeiro grau, tá? Como aparece ali. A variável x está elevada ao quadrado e aparece dividida pelo parâmetro multiplicado por 2. Né? Então são apenas essas quantidades que aparecem na equação da parábola. Né? Certo? Então a conclusão, né? A equação da parábola com origem, com vértice na origem, foco no ponto 0 p sobre 2 e reta diretriz com equação igual a y igual a menos p sobre 2 é y igual a x ao quadrado dividido por 2p ou 1 sobre 2p vezes x ao quadrado, onde o p é o parâmetro da parábola. Tá? Então, vocês vejam como, né, é importante, né, a gente entender a construção, a dedução da equação, porque esta equação é bastante simples, tá? Só tem, né, o y e o x ao quadrado, essencialmente, né? Mas ela é uma equação que ela tem como origem, né, todo este raciocínio aqui que está por trás, né, que justificam essas simplificações e esses
essas operações algébricas que chegam a esta conclusão. Tá? Então, esta é a equação padrão, né, de uma parábola que tem um vértice na origem, foco no ponto zero, P sobre 2 e reta diretriz com equação igual a y dado por menos P sobre 2, onde o P é o parâmetro da parábola. Né? Então, por exemplo, ó, eu quero olhar aqui, ó, eu quero deduzir o valor do parâmetro, as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz para cada uma dessas equações aqui. Ó. Isso aqui é uma equação de uma parábola e esta aqui é outra. Tá? Então, eu vou fazer, né, esta dedução para cada uma delas. Tá? Então, para eu trabalhar com essa primeira parábola aqui, né, eu tenho que fazer a comparação com esta expressão aqui. A expressão geral, né, da parábola é esta que aparece aqui na parte destacada aqui em tela. Y igual a x ao quadrado dividido por 2p. Tá? No exemplo que nós temos aqui, né, certo? O y igual a x ao quadrado, evidentemente que a gente não costuma escrever, né, pessoal? Mas isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado. Mas não é, digamos, necessário, né? Porque o 1 é um elemento neutro, né, na multiplicação, então a gente não costuma escrever, certo? Então, por causa disso, este elemento tem que ser igual a esse aqui, né? Certo? Então, o que eu tenho? Que o 1 sobre 2p, que é este fator aqui, ó, ele é igual a 1. Certo? E aí eu consigo, né, determinar o valor do parâmetro. Eu vou multiplicar o 2p vezes 1, né, primeiramente. Certo? E daí, então, o p vai ser igual a 1 meio. Tá? Então, esse é o parâmetro desta parábola. Né? Então, as coordenadas do foco, ó, a gente pega aqui as coordenadas do foco. Quais são as coordenadas do foco? 0 e P sobre 2. Vou botar para baixo. Certo? Então, quanto é que é 0 P sobre 2? Né? É só substituir o valor do parâmetro ali. Vai ficar 0 e 1 meio. Tudo isso aqui, ó. 1 meio dividido por 2. Né? Mas 1 meio dividido por 2 é 1 quarto, né? Então, eu terei que o foco é o ponto de coordenadas 0, 1 quarto. O valor do x é 0 e o y é 1 quarto. Então, essas são as coordenadas do foco dessa parábola. Tá? Reta diretriz. Ó. O y, ó, tá aqui, ó, é menos P sobre 2. Então, basta substituir aqui, né? A mesma coisa, ó, menos 1 meio dividido por 2. Né? Ou seja, é menos 1 quarto. Certo? Então, com isso, eu consigo entender, digamos assim, a posição, né, dessa parábola. Quer ver? Vamos lá no nosso GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra é interessante porque a gente consegue fazer, né, essas medições todas aqui, quer ver? Olha só, eu vou escrever a equação y igual a x ao quadrado. Ó, então, ele desenha ali a curva, né? Vocês estão vendo, então, esse é o gráfico típico, né, de uma parábola. Ó.
Vocês vejam então que a gente pode fechar ela aqui, né? Ó, tá vendo? Ó? A gente pode aproximar, né? A gente consegue enxergar bem aqui, né? A posição. Então está aqui o vértice, ó, né? Na origem, é onde a parábola faz a volta. Então o vértice aqui, depois ela vai embora, né? Então veja, quais são as coordenadas do foco ali, segundo os cálculos que a gente fez? 0 e P sobre 4. Então vamos botar lá. 0 e 1/4. Tá ali o foco. Agora, nós vamos desenhar a reta diretriz. Y igual a menos 1/4. Tá ali. Tá? Então, beleza. Vamos aproximar aqui. Tá? Então, agora aqui, ó, vejam bem. O que diz lá a propriedade? Para a gente entender bem o conceito. Esses cálculos aqui vocês vão com o tempo entender. Ó. O conceito, para que um ponto pertença à parábola, a distância dele até o foco tem que ser igual à distância dele até a reta diretriz. Tá? Então vamos fazer isso lá. Ó, vamos pegar um pontinho qualquer aqui. Ó. Tá? Agora a gente vai medir a distância desse ponto até a reta. Ó, vamos pegar esse ponto aqui. Vocês vejam que não deu exatamente o mesmo valor do x ali, né? Então eu vou... Opa. Vou fazer o seguinte. É menos 0,85 aqui, né? Então nós vamos fazer isto aqui. Tem que ser o mesmo valor do x ali. Ó, agora deu. Ó, esses dois pontos têm que estar alinhados aqui, ó. Né? Porque daí eu vou medir o segmento entre os dois pontos. Ó. Tá? Deu 0,98. Agora eu vou medir a distância do ponto A até o foco. Vai dar a mesma medida. Tem que dar. Ó, tá vendo lá? 0,98. Tá? Vamos pegar um outro ponto. Agora vamos marcar um ponto primeiro na reta diretriz aqui, que daí acho que vai ser uma construção mais fácil. Vamos marcar o ponto aqui. E agora vamos medir um segmento até aqui. O ponto 0,79 não dá, tem que ser 0,81. Né? Então vamos afastar um pouquinho ali o ponto. Ó, agora deu. Ó. Então, vejo que esse segmento aqui, ó, né, ele mede 0,9. Agora eu vou medir o segmento, a medida, né, a distância do ponto D até o foco. Deve dar 0,9 também. Tá? Então é muito legal esse software exatamente porque ele permite, né, que a gente enxergue, né, estas propriedades. E, né, eu não sei se a gente consegue movimentar os pontos aqui, acho que ele não dá mais, né? Aí não dá. Aí ele vai dar problema aqui. Porque ele tem que estar a mesma coordenada o valor do x, né? Tem que ser o mesmo aqui. Opa! Esse segmento aqui vamos apagar. Certo, pessoal? Conseguiram captar aí alguma pergunta? Tô tranquilo. Tem perguntas. Tranquilo? Então vamos exportar para lá.
Bom, então eu já tinha feito, mas fiz de novo aqui, não tem nenhum problema. Ó, vamos fazer aqui, botar uma linha aqui para separar. No caso da parábola, cuja equação é y igual a 9 vezes x ao quadrado, né? Então a gente tem que comparar com esta equação aqui. Ó. Esta equação é a equação padrão, né, da parábola que tem vértice na origem e o parâmetro é igual a p. Então, comparando esta equação 9x ao quadrado com esta equação aqui, né, eu vejo que o 1 dividido pelo 2p tem que ser igual a 9. Tá? Então, eu multiplico 2p vezes 9, né, igual a 1, portanto, 18 vezes p igual a 1, o p igual a 1 sobre 18. Né? Então, o foco, né, vai ficar bem mais próximo da origem. Né? O foco vai ser 1 sobre 18 dividido por 2, que é 1 sobre 36. Então, o meu objetivo com esse exemplo é mostrar que, nesse caso, né, quando a gente aumenta aqui este coeficiente, tá, a parábola vai ficar mais fechada, porque o foco vai se aproximar, né, da origem. Tá? Então, a reta diretriz também, ó, a reta diretriz ficou bem mais perto da origem. Né? Então, aqui, ó, olha só o que acontece aqui. Vamos apagar esses exemplos aqui. Deletar tudo lá, que daí... Olha só. Vamos botar as duas, só para a gente olhar as duas, se a gente colocar no mesmo sistema, vejam o que vai acontecer. Ó. Quando a gente multiplica por 9, tá? Quando a gente multiplica por 9, ela fica mais fechada. O F é a primeira ali, ó, e o G é o Y igual a 9x ao quadrado. Vocês viram que ela é bem mais fechada. Tá? Ó. Então, o G, que é o 9x ao quadrado, cresce mais rápido, né? Certo? Então, você veja que aqui eu vou apagar F, né? Ó, o foco nesse caso aqui é 0,1 dividido por 36. É um número muito pequenininho, né? Ou seja, que a gente tem que aproximar bem ali para conseguir enxergar, né, esse foco distante ali da própria origem. Né? E aí tem a reta diretriz, que é y igual a menos 1 sobre 36. Opa, é 36, não 16. Então, o que acontece? Né? Para eu vamos pegar um ponto qualquer aqui. Vamos marcar esse pontinho aqui. Certo? Ó. Então, eu vou marcar aqui um outro ponto aqui sobre a reta. Ó. Então, se eu medir, ó, eu medir o segmento, que é a distância desse ponto até aqui, né? E depois vou medir o segmento da distância desse ponto até o foco. Tem que estar a mesma coisa. Não deu porque eu não localizei corretamente. Ó. Tem uma pequena diferença aqui. Menos 1 sobre 36. Deixa eu só ver aqui. Na minha calculadora aqui, ó. Vou pegar a calculadora. 1 dividido por 36. Dá 0,027. Então, na verdade... Aqui, ó, então, vocês estão vendo que não é 0,027, né? Então, esse aqui eu tenho que passar ele um pouquinho para cima aqui. Um pouco de, agora está o segmento aqui, vou ter que... Opa! Vou ter que tirar esse cara aqui. Esse segmento aqui, eu vou ter que... É o AB. Vou retirar ele daqui. Aí vou ver se eu consigo... 0,027, né? Eu não consigo. Não consigo localizar muito facilmente aqui, porque a precisão aqui não é das melhores. Né? Bom,
mas vai dar uma diferença pequena, né? Do A até o F deu 0,11 e o segmento do ponto A até o B deu 0,12. Aí já ficou um pouco melhor. Esses segmentos que deveriam ser iguais, tá? Vamos ver se eu consigo fazer invertido aqui. Vamos pegar um ponto, vamos marcar um ponto aqui. Vamos ver, rapaz. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos movimentar essa. Aqui. Ver se eu consigo marcar o ponto. Exatamente menos 0,2, vamos ver se eu consigo marcar ali. Aí tem que ir até essa posição aqui. Ó. Né? Agora eu vou medir a distância desses dois pontos. Deu 0,39. Agora eu vou medir a distância do foco. Ah, mas o foco saiu do lugar ali. O foco tem que estar em cima da... Esse foco aqui está errado. E agora me atrapalhei aqui. O foco aqui não pode... O foco está errado. O foco é... Ah, é que é 1/36, né? Mas por que não é que... Não, esse aqui está errado. Tá o foco de novo aqui. É 0. 1 dividido por 36. Não sei o que aconteceu aqui. Talvez eu tenha arrastado ele. Agora sim. Ó. Tá vendo? Ó? Do ponto C até o ponto D deu 0,39. Do ponto F até o ponto D deu 0,39 também. Tá? Então, qualquer ponto que vocês pegarem sobre essa curva, né, vai satisfazer essa propriedade. A distância do ponto até a reta diretriz vai dar igual à distância do ponto até o foco. É isso que esses cálculos estão mostrando. Né? Só para a gente... Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue pintar com a mesma cor aqui. Para ressaltar isso. Esse aqui é vermelho, então. E esse aqui também. Ó, então, esses dois segmentos, né, de mesma cor, então, tem o mesmo comprimento. E esse daqui... Esse aqui é legal, tem o sistema RGB aqui, pessoal, já viram? Ó? Sistema RGB das cores. Vou botar o preto aqui. Vou botar outra cor aqui, verde. Ó, no sistema RGB, essa cor é 0, 255 e 0. Ó. Isso aqui é muito importante dentro da ciência da computação. Bem bacana. Então vamos passar para lá. Ah, mas acho que a gente pode até botar a equação da curva, né? Vamos fazer isso lá, vai ficar melhor. Vê, ó, a gente vai aqui. Não, é aqui. A gente põe a equação da curva. E fica melhor. Y igual a 9 vezes x elevado ao quadrado. Ó. Agora sim. A gente transporta para lá. Esse aqui a gente deleta e bota esse aqui. Esse aqui a gente tira fora. Muito bem. Então aqui, ó, um outro exemplo para a gente mostrar, né? Para concluir, tá? Eu vou pegar este exemplo aqui, ó. Y igual a x ao quadrado dividido por 16. Qual é o efeito que isso vai ter? Vocês vão ver que vai ficar uma parábola mais suave, digamos assim, né? Ó, porque se eu comparar, né, esta equação, que é a equação geral da parábola, né? Como eu deduzi ali, com o vértice na origem e a reta diretriz, então, paralela ao eixo x, esta equação
permite concluir que 1 dividido por 2p é igual a 1 sobre 16, né? Então, como os numeradores são iguais a 1, ó, o 2p tem que ser igual a 16. Portanto, p vale 8, então o foco, que é 0p sobre 2, é igual a 0,4. Né? O x é 0 e o y é igual a 4. Então, olha só o que acontece. Né? Vamos deletar tudo aqui. Aqui vai ter uma parábola bem mais suave. Ó. Olha só. Olha isso. Né? Quer ver? Vamos botar as duas no mesmo sistema. Olha a diferença. Ó. Quando a gente divide por 16, né? E essa que está mais aberta aqui, ó, né? Comparada com o y igual a x ao quadrado. Né? Por quê? Porque veja que o foco quanto é que deu lá? É 0,4, né? Então, o foco dessa parábola é o ponto 0,4. Que a gente nem enxerga, ó. Só se a gente fica bem longe, né? A reta diretriz é y igual a menos 4, né? Ó, que é a reta diretriz e o foco, né? O vértice tem que estar no meio do caminho aqui, ó, que é o 0, 0. Né? Então aqui fica bem claro, ó, né? Ó, vamos pegar esse ponto aqui, que é fácil da gente localizar aqui. Vamos ver lá. Ó, se eu medir a distância desse ponto até o foco, opa, segmento desse ponto até o foco, né? E aqui a distância, agora vamos marcar aqui um outro ponto, vamos tentar alinhar aqui, ó. Então agora eu vou medir a medida desse segmento aqui. Ó, veja que é o mesmo. Aqui tem uma diferença de escala, né, pessoal? Vocês observam que aqui, ó, no eixo X, ó, a escala é diferente do eixo Y. Né? Então a figura tem uma pequena distorção, né, em função dessas diferenças na escala que não são as mesmas nos dois eixos. Tá? Eu não sei se tem como fazer isso aqui para tornar a escala idêntica nos dois eixos. Eu não sei. Tá? Mas dá para ver aqui, né, que as medidas de segmento são as mesmas. Ó. Então é isso. Né? Vocês podem marcar um outro ponto qualquer aqui. Vou marcar um pontinho aqui, assim que é fácil. Ó. Tem um outro ponto aqui. Deixa eu ver a reta diretriz. Ó. Aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue transformar em menos 5 aqui. Ó. O valor do x, né, tem que ser o mesmo nos dois. É praticamente igual aqui. Ó, né? Então, ó, medida do segmento desse ponto até o foco dá 5,59 e agora eu vou medir a medida desse ponto até a reta. Ó. Tá vendo? Então a gente vê, né, que, ó, então de novo, né, ó, os pontos que têm a mesma cor, né, são os pontos que opa, vou marcar aqui esse segmento, então vou marcar com esse verdinho aqui, esse aqui também. E esse aqui a gente vai eliminar. Não. Esse aqui tem que eliminar. É o segmento, né?
Isso aqui a gente vai botar na mesma cor ali. Então, essa aqui é a parábola, né, y igual a x elevado ao... Opa! Y igual a x elevado ao quadrado dividido por 16. Certo? Então, nós vamos transportar para lá. Vamos substituir aqui por essa que tá melhor. Então é isso, pessoal. Deixa eu encerrar aqui. Com esses exemplos aí, estou mostrando então alguns exemplos, né, de curvas, só que em todas elas o parâmetro é positivo. Vamos fazer pelo menos um ou dois exemplos, então, em que o parâmetro é negativo, qual é o efeito, né? Talvez vocês lembrem lá do ensino médio, né? Quando o parâmetro é positivo, a parábola está com a abertura, né, com a boca ali voltada para cima, e quando o parâmetro é negativo, ela fica voltada para baixo, né? Vamos ver então alguns exemplos. Deixa eu só retirar essas informações aqui. Então, exemplos com parâmetro negativo. Vou pegar y igual a menos x ao quadrado dividido por 8. Tem o parâmetro você tem que fazer sempre aquela igualdade. Tu tem que comparar o exemplo que tu está vendo, né, naquele momento com a equação geral. O que diz a equação geral? Essa aqui. Ó. Então, certo? Então, o que vai acontecer? Né? O 1 sobre 2p, tu vai pegar só essa parte aqui, né, da equação, né, tu vai igualar a menos 1 sobre 8, né, que é a fração que aparece ali no exemplo. Né, certo? Então, o 2p, né, o 2p é igual a 8. Aliás, menos 8, né, tem que cuidar disso, que tem sinal de menos. Né? 2p é igual a menos 8. Então, o P vai ser igual a menos 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2. Esse 2 aqui a gente elimina, né? Ou seja, igual a menos 4. Né? Então, o que nós temos? Se o P é menos 4... vamos recuperar lá. Quanto é que é? Quais são as coordenadas do foco? Né? Tá aqui, ó. Foco é 0p sobre 2. É sempre. Essas curvas aqui. Né? Então, nós teremos... vamos inserir o parênteses aqui, fica mais bonitinho aqui. É 0 menos 4 dividido por 2, ou seja, 0 menos 2, tá? Essas são as coordenadas do foco. Vou botar tudo na notação. Caramba. 0, menos 2, tá? A reta diretriz,
Ó, vejam que a reta diretriz vai estar agora acima do eixo X, porque o foco está abaixo, né? A reta diretriz e o foco sempre estão em lados opostos ali, né? Quando o vértice está sobre a origem. Por quê? Por causa do sinal, quer ver? Ó? A reta diretriz, o y é menos p sobre 2. Então vai ficar menos 4 dividido por 2, né? Que é igual a 2. Certo? Então, esses são os elementos, né, dessa parábola, né, que vai ser uma parábola, então, voltada para baixo. Vamos olhar lá no nosso programinha. Y igual a menos x ao quadrado dividido por 8. Ó. Tá? Essa figura aqui, ó. Certo? Vocês vejam que a escala no eixo x é diferente do eixo y. Então, o foco é o ponto 0 menos 2, né? Vamos olhar lá. 0 menos 2. E o y, que é a reta diretriz, é y igual a 2. Ó. Então, vocês vejam, né, que o vértice, né, todos esses exemplos, né, é o ponto 0,0, está exatamente ali, ó, é exatamente o ponto médio, né, do caminho entre o foco e a reta diretriz. Ó, certo? Ele fica ali, né, exatamente o ponto médio. Os demais pontos vão ter aquela propriedade, né? Vamos marcar esse pontinho aqui, ó. Opa. Vou marcar esse pontinho aqui. Ó. É o ponto menos 4, menos 2. Né? Se eu medir a distância desse ponto, então aqui, ó, eu vou marcar um outro ponto com o mesmo valor de x, aqui, menos 4, 2. Né? Então a distância entre esses dois pontos aqui, ó, é 4, né? Ó. A distância entre o ponto A e o ponto B. Que é a mesma distância desse ponto até o foco. Ó. É 4. E assim por diante. Ó. Se eu pegar esse ponto aqui... Opa. Vou pegar esse pontinho aqui que é fácil de localizar ele aqui. É o ponto menos 8, menos 8, né? Então agora eu vou marcar o ponto lá em que o menos 8 está aqui, em cima da reta, né? Então agora eu vou medir a distância desse ponto. Vai dar 10, né? E a distância desse ponto até o foco tem que ser 10 também. Então é bem legal essa ferramenta para a gente exatamente conseguir enxergar, né, essas propriedades. Vamos marcar um outro pontinho aqui. Deixa eu ver. Arrastar um pouquinho para cá. É melhor trabalhar com o número inteiro. Né? 10. Né? Agora eu vou marcar um outro ponto lá. Está bem alinhado ali, ó. O X é o mesmo. Agora eu vou medir esse segmento aqui, ó. Essa distância deu 14,5. Agora eu vou medir a distância desse ponto até o foco. Vai ser 14,5 também. Tá? Então tá aí, né? A parábola, né? Y igual a menos x ao quadrado sobre 8. Vou anotar aqui.
vamos marcar aqui para destacar os elementos que são de mesma cor aqui. Esse aqui, então, vamos botar uma cor vermelha. Esse aqui também. Opa. Dá uns bugzinhos, né? Se a gente consegue capturar esse cara aqui. Cor vermelha. Então, esses dois segmentos destacados com a mesma cor ali são segmentos do mesmo comprimento. Esse aqui é a cor verdinha ali. E esse aqui, digamos, vou botar um azulão bem forte ali. Esse aqui também, mesmo comprimento. Então, bem bacana, né, esse recurso aqui do GeoGebra. Então, nós vamos exportar essa imagem lá para nosso texto. Certo. Sim. Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui hoje, né? Conseguimos avançar essa semana, então, no estudo da equação da circunferência e no estudo da equação da parábola. Então, né, claro que é bastante informação, então o que eu peço para vocês, né, pensarem inicialmente é a diferença de conceito. A circunferência é um conjunto formado pelos pontos que estão equidistantes de um ponto chamado centro, né? Então, a distância de qualquer ponto da curva, que a gente chama de circunferência, até um certo ponto, que é o fixo, né, que é o centro, essa distância sempre é a mesma, que é o raio. Como a gente viu ali na foto, né, no grande círculo, né, do gramado lá, do campo de futebol. Enquanto a propriedade da parábola é que a distância de um ponto qualquer da curva até um ponto chamado de foco, né, que é o ponto F, essa distância tem que ser a mesma que a distância deste ponto até uma reta chamada de reta diretriz, né? E essas distâncias, né, dos pontos até a reta diretriz, elas são medidas de segmentos perpendiculares à reta, né? É assim que se mede a distância de um ponto até uma reta, né? É a medida dos segmentos que une o ponto até a reta, fazendo 90 graus com aquela reta. E isso a gente conseguiu, então, visualizar ali, né? Quando o parâmetro é positivo, a equação da parábola tem um gráfico, né, voltado para cima, e quando o parâmetro é negativo, a parábola fica com o gráfico voltado para baixo, né? Então eu vou ficar por aqui hoje e continuamos na semana que vem. Agradeço aí a participação de vocês. Professor. Abraço. Feito, senhor. Até, Abraço, bom fim de semana. Até Bom, mais. pessoal, uma boa noite para vocês, bom final de semana. Professor, abraço, bom final de semana. Igualmente.